expressionismo abstrato, né? Como expressar. Após de olhar para o mundo lá fora, né, eles estavam olhando para as suas paisagens interiores. E daí, por isso também que a gente tem assinaturas visuais tão diferentes e tão específicas, né? Porque cada um deles era um, né? Cada pessoa é uma, cada um vai ter as suas, né, subjetividade, a sua psique, o seu ego, o seu superego, né? O seu id, as suas... cada um tem o seu um inconsciente específico, cada um tem uma formação, né, muito específica, cada indivíduo é o resultado de uma série, né, de interações. Então você tinha também cada um tentando expressar o seu self, o seu interior e as suas questões mais profundas, mais primárias, inclusive. Então é claro que você vai ter obras muito diferentes, porque são expressões, né, de subjetividades puramente individuais e completamente diferentes umas das outras. E sempre nessas escalas muito grandes, nessas escalas que eram, na verdade, sem precedentes. E aí existia também uma proposta de que isso também vem lá do Monet e das Ninféias, que era de você estar na pintura. O espectador, ele não estava apenas olhando para a pintura, ele estava na pintura. É como se já um princípio assim de uma instalação mesmo, porque você não está apenas olhando, você está imerso. E daí os tamanhos estão enormes, né? Porque você não está lá olhando aquela coisinha, você tem que olhar muito, você tem que andar, você tem que se afastar, você não pode ver perto demais. E aí isso também vem não só do Monet, mas dos impressionistas, né? Se você olha muito perto, você perde, você tem que ter uma certa distância, você tem que chegar para trás para ter uma ideia do todo, ao mesmo tempo que se você se aproxima, você se afoga, né? Você some ali no meio daquela imensidão, né, toda, do tamanho da escala que permite que você não apenas olhe para ela, mas que você esteja nela, né, você esteja interagindo de certa forma, você fica submerso, você faz parte, né, daquela obra. E a pintura acaba sendo assim um ambiente que você adentra, né, do qual você faz parte. E elas também eram o que se chama de all-over composition, que, como eu falei, é não ter um ponto focal principal ou central. E uma outra coisa é que toda a composição é a imagem. Todos os pedaços, cantos e bordas são igualmente importantes. Os nossos olhos acabam passeando por toda a tela. E são telas que demandam paciência. Elas demandam que você fique com as telas por um bom tempo para olhar para elas, estar com elas. O Mark Rothko, que era um mega control freak, inclusive, ele chegava a ver, ele tinha tanto negócio de controle que ele chegava, inclusive, a vedar as janelas do seu estúdio, porque ele achava que a luz natural atrapalhava. Imagina uma pessoa que nem a luz natural é boa o suficiente. Então, assim, porque ele queria controlar a iluminação de tal maneira que ele vedava as janelas todas para a luz, embaixo das portas, assim, para a luz natural não entrar. Mas ele dizia, inclusive, o tempo, né? Ele achava que determinava o tempo que as pessoas deviam ficar olhando para as suas obras. E, de fato, as obras do Rothko não são obras que você simplesmente passa por elas, né? É necessário que você fique com elas, né? Que era a proposta, que você fique com essas obras. E essas obras todas também elas fazem quase que ilusões de ótica que os olhos pregam enquanto nós vemos a pintura. Quanto mais a gente olha para elas, mais a gente vê coisas, né? O que acabava trazendo, né, um tipo novo de pintura. Pela primeira vez, era um tipo de pintura que era realmente completamente abstrato e que não tentavam fazer imagens das coisas como elas existem no mundo. Chega de tentar imitar a realidade, né? Vamos fazer aquela pintura que é tão perfeita tecnicamente e que é tão fiel à realidade que você não consegue nem saber se você está olhando para a realidade ou olhando para a pintura. Esquece. Não é mais isso. É outra coisa. Isso chega. Né? Não é aqui que está o interesse. Ninguém queria mais imitar a realidade tão perfeita que você acha que você está olhando para a realidade. Não. Agora a proposta era outra. E também foi um movimento que teve uma importância muito grande, quer dizer, foi um movimento que ganhou muita importância com um apoio muito importante dos críticos, que eram, assim, apoiadores muito ferozes, apaixonados desse movimento. Um era o Clement Greenberg e o outro era Harold Rosenberg. O Greenberg tinha uma abordagem filosófica. Ele acreditava que os artistas deviam se concentrar nas propriedades exclusivas do seu meio e em ideias como beleza, pureza e verdade. Ele achava que essas obras eram obras que trabalhavam através da pureza da pintura como meio e a pintura do próprio meio.
Então, a tela em si é o evento principal. A pintura não estaria mais envolvida na tentativa de recriar um mundo tridimensional numa superfície bidimensional. Pelo contrário, ela deveria assumir a bidimensionalidade e explorar os limites da dimensionalidade desse meio. E esse meio que era ao mesmo tempo a mensagem, era ao mesmo tempo o próprio tema e o conduíte para o que se quer passar. A pintura é aplicada, inclusive, de uma forma que deixa ver como a tinta foi aplicada. Você entende como a tinta foi aplicada. O processo, ele não é escondido. O processo, pelo contrário, ele é revelado, ele fica evidente. Você vê como o artista trabalhou até chegar naquele resultado. O processo, ele é importante, ele faz parte do resultado. Ele é o resultado e ele não deve ser apagado. Pelo contrário, ele deve ser visível e compreensível como meio e como fim. Por outro lado, o Harold Rosenberg era muito mais experimental. Ele entendia a tela como uma arena no sentido assim, de uma arena tipo Coliseu, né? Ou uma arena de luta, uma arena de boxe, né? Assim, nesse sentido de uma arena, lá no sentido clássico mesmo, né? De uma arena de espetáculo ou de luta, né? Uma arena onde algo físico iria acontecer. E o ato de criar em si mesmo era muito importante. Aqui também o processo torna-se o tema e torna-se o fim. A pintura expressionista abstrata, como a gente entende hoje, ela normalmente cai, ou normalmente não, ela cai amplamente em dois campos, dois campos que se ligam a essas duas abordagens filosóficas, digamos assim, desses dois críticos, né? Então, assim, é como se cada uma dessas abordagens desses dois críticos tivessem dado origem às duas principais linhagens do expressionismo abstrato. Quase todos os artistas do expressionismo abstrato você consegue identificar mais num campo ou no outro. E um é a pintura corporal, a chamada action painting, né, a pintura física, que é muito identificada com Jackson Pollock e outros, vou falar, mas a gente pensa principalmente no Pollock. E o outro é o color field, que é identificado muito com o Mark Rothko e outros, vou falar também, mas assim, eu tô pegando dois assim como se fossem os arquétipos, né, principais dessas duas linhagens, digamos assim, do expressionismo abstrato. A pintura gestual, né, o action painting, ela denota um trabalho em que o artista, em que o movimento da mão ou do processo do artista, todo o movimento corporal é altamente evidente na obra concluída. De novo, citando o Pollock, as pinturas do Pollock, por exemplo, foram feitas literalmente derramando tinta direto de uma lata ou pingando de um pincel ou graveto em uma tela colocada no chão do seu estúdio. Inclusive, Pollock, ele não trabalhava com as telas, né, em pé ou no cavalete, ele virava, né, botava no chão e ele, inclusive, subia, andava, né, fazia... Tem vídeos, né, movimentos assim, que é muito interessante ver os vídeos do Pollock trabalhando, e inclusive andando, né, ou seja, era uma interação com a tela que era literalmente totalmente corporal, né, ele estava inteiro, o corpo dele estava inteiro, era um exercício físico muito intenso que ele estava fazendo ali, né, você consegue ver quase um estado de transe, né, assim, porque era uma experiência de corporalidade, de fisicalidade muito, muito intensa ali o tempo todo. As escalas de Joan Mitchell exibem os movimentos bruscos do seu pulso, cotovelo e ombro quando ela espirrou ou pingou tinta na tela ou empurrou com um pincel. A pintura do Color Field, por outro lado, buscou envolver ou absorver o visualizador com grandes áreas de cores intensas, como nos retângulos nebulosos do Rothko, ou nas cores ricamente misturadas e na geometria mais rígida do Newman. Então, né, a gente sabe que tem esses dois grandes agrupamentos, né, os chamados pintores de ação, né, do action painting, que atacavam as suas telas, né, com as suas pinceladas corporais, físicas, e os pintores, né, do campo de cores, né, do color field, que encheram as suas telas com grandes áreas de uma única cor. Os pintores de ação, né, os do action painting, foram liderados pelo Jackson Pollock e pelo William de Kooning, que trabalharam de maneira espontânea, improvisada, muitas vezes usando grandes pincéis para fazer marcas gestuais abrangentes. É a famosa posição do Pollock, né, que, como eu já falei, colocou a tela no chão e às vezes até dançava ao redor dela, derramando tinta da lata ou arrastando de um pincel ou de um graveto. Desse modo, os pintores de ação colocavam diretamente seus impulsos internos na tela, sem filtro.
O segundo agrupamento inclui, além do Rothko, que eu já falei, o Barrett Newman, Clifford Steele, e esses estavam profundamente interessados em religião e mito e criaram composições simples com grandes áreas coloridas destinadas a produzir uma resposta contemplativa ou meditativa no espectador. Em um texto escrito em 1948, o Barnett Newman disse: em vez de fazer catedrais de Cristo, do homem ou da vida, estamos fazendo de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos. Essa abordagem da pintura desenvolveu-se por volta de 1960, no que ficou conhecido, o color field, que era caracterizada por essas grandes áreas de mais ou menos uma única cor, ou poucas cores. Então, em 1947, voltando um pouquinho, o Pollock desenvolveu essa sua nova técnica muito radical, derramando ou pingando tinta diluída sobre uma tela colocada no chão, em vez dos métodos tradicionais de pintura em que o pigmento é aplicado com pincel em uma tela esticada e preparada, posicionada no cavalete. As pinturas eram inteiramente não objetivas. Em seu assunto, ou aparente falta de assunto, na sua escala enorme e na sua técnica sem escova, sem barras de marca, sem cavalete, os trabalhos foram muito chocantes para muitos espectadores. O de Kooning também estava desenvolvendo a sua própria versão de um estilo gestual altamente carregado, alternando entre trabalho abstrato e imagens figurativas icônicas poderosas. Outros colegas, incluindo a Lee Krasner, que foi casada com o Pollock bastante tempo, e Klein, estavam igualmente empenhados em criar uma arte de gestual dinâmico em que cada centímetro de uma imagem está totalmente carregado, não havia espaço desperdiçado. Cada centímetro contava e valia com alguma coisa. Para esses artistas, a autenticidade ou o valor de uma obra reside em sua franqueza e imediatismo de expressão. Uma pintura deve ser a revelação da identidade autêntica do artista. O gesto e a assinatura do artista é uma evidência do processo real de criação da obra, ou seja, o processo não é escondido, o processo é totalmente revelado. É em referência a esse aspecto da obra que o Harold Rosenberg cunhou o termo Action Painting em 1952. Em um determinado momento, a tela começou a aparecer para um pintor americano após o outro como uma arena na qual agir, em vez de somente um espaço no qual reproduzir, redesenhar, analisar ou expressar um objeto real ou imaginado.